Vamos ver se... Opa, peraí um pouquinho, ainda não abriu aqui o código. Deixa eu liberar, vamos lá. Acho que agora vai dar, hein? Vamos ver. Aleluia. Enquanto está abrindo ali, espero. Eu queria aqui deixar, né? Assim, da Sandra, né? Nosso reconhecimento por todo o trabalho, né, que foi realizado ontem e que, para a glória de Deus, vai se repetir hoje, irmãos. Vai se repetir o espetáculo hoje à noite, às 18 horas, né, o espetáculo vai ser repetido. E foi assim, extraordinário. Os nossos parabéns, né, eles se superaram. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque festa dos tabernáculos está chegando aí. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas eles estão assim, de uma excelência extraordinária, né? Parabéns, Companhia Chamar de Dança, Companhia Arte Teatro, Carta Escrita, que fez aqui um louvor extraordinário, maravilhoso. Pessoal que apoiou no som, né? O som ficou joia. Irmãos, não teve problema de som, vocês acreditam nisso? Iluminação, né? E nós compramos as iluminações, a iluminação ficou joia, ficou bacana, ficou top demais, ficou profissional. Olha, o pessoal da projeção, né? Nós queremos agradecer o pessoal da projeção, da transmissão, já está no YouTube. E está bombando lá, só entrar no YouTube, canal El Shaddai Araguari, aproveita, dá um joinha, transmite também, né? Compartilha. Ó, o pessoal da decoração, o figurino, irmãos, ganharia Oscar. O figurino, a maquiagem, né? Pessoal da recepção, os servos que estiveram aqui, pessoal que doou o alimento, né? Que esteve aqui orando, intercedendo, os intercessores. Gente, que coisa maravilhosa. É por isso, né? É essa somatória de forças que faz com que esse espetáculo seja para a honra e glória do Senhor e seja feito de excelência. Até o buraco foi fechado, irmãos. Olha só, o buraco foi fechado, né? Então agora não tem mais como descer o paralítico por aqui, não tem mais. Não tem mais como ser arrebatado por aqui, né? Como o pastor Horácio falou. Foi tudo maravilhoso. Vamos aplaudir essa galera, né? Vamos aplaudir. Que coisa tremenda. Olha, foi numa manhã como essa, quase 2000 anos, né? Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou no ano de 29 do seu nascimento. Por que não no ano 33? Porque provavelmente a contagem dos anos teve algum equívoco aí, né? Quando se começou a contar o ano Domini, teve-se algum equívoco. Então, provavelmente 4 anos, começaram a contar com 4 anos de atraso. Então Jesus nasceu 4 anos antes do ano 0, vamos dizer assim, 4 anos antes. Então, ele morreu e ressuscitou no ano 29. Estamos próximos de 2000 anos desse acontecimento. Então não inteirou 2000 anos, né? Estamos próximos de 2000 anos. Falta ainda quanto aí, gente? Calcula aí, 6? O que é? 6, né? Cadê os bons mandamentos? 6 ou 7? 23, né? Para 29, 6 anos. Falta para completar 2000 anos desse evento extraordinário. E foi numa manhã como essa, aliás, não foi na manhã, foi na madrugada. Foi na madrugada que aconteceu o evento mais extraordinário da história da humanidade e de toda a criação de Deus, né? A morte foi vencida, a morte perdeu as suas forças. A morte não tem mais o poder de decreto final, ela não tem mais a capacidade de botar o ponto final na história das pessoas. A ressurreição de Cristo é algo tão extraordinário, que depois do o primeiro século estava tranquilo, os primeiros cristãos pregavam a ressurreição, não tinha problema, mas lá ainda no primeiro século, começou a ter, por causa do gnosticismo, essa seita terrível, esse entendimento que até se chama cristão, né? Mas é uma seita, o gnosticismo, começou a pregar que a ressurreição de fato não foi uma ressurreição natural, foi uma ressurreição só espiritual.
E aí então essa heresia tentou penetrar na igreja. O apóstolo Paulo já escreve a carta aos Coríntios, depois em casa você lê lá, capítulo 15, ele fala: gente, vocês estão loucos, como vocês podem entender que a ressurreição de fato não existiu? Eu vi o Senhor, e Ele se manifestou visivelmente, palpavelmente, a mais de 500 irmãos, a maioria deles ainda existe, estão vivos ainda, vão lá, perguntem a eles. E esse fato da ressurreição se tornou, daquilo que o pastor Elton falou, né, uma quinta-feira de traição. O pastor Tom e a pastora Anicinha foram a Israel, algumas semanas atrás, compartilharam conosco, que estiveram na suposta casa de Caifás, onde Jesus foi julgado naquela noite. E daquela noite para o outro dia, Jesus foi colocado como que dentro de um buraco, uma cisterna. E eles foram levados a esse lugar. Quando eles olharam para dentro desse lugar, eles foram tomados de um choro incontido, porque eles disseram: como o meu Senhor esteve nesse lugar por amor a mim. Lugar horrível, um lugar em trevas. Ele foi descido por uma corda, naquele lugar amarrado, descido por uma corda, isso de uma noite para outra noite. Os historiadores entendem então que naquela sexta-feira ele foi morto. Alguns pensam pode ter sido até na quinta, mas independente disso, a maioria dos cristãos entende que seja naquela sexta-feira. Naquela sexta-feira ele foi morto. Poxa, que tristeza, que choro, que angústia. No sábado, alguns já arrumam a mala, como o pastor Elton falou, é o sábado da decepção. Alguns já arrumam a mala, porque no domingo vão partir, alguns vão para Emaús, já está tudo pronto. Eles estão decepcionados naquele sábado. Mas daquele sábado para o domingo, ainda de madrugada, noite ainda, antes do sol nascer, o sol da justiça ressuscitou dentre os mortos. Pode dar um aplauso bem forte a Ele, nessa manhã. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. O brilho da glória era tão intenso que os soldados que estavam guardando ali as sepulturas saíram correndo, desesperados. Um anjo removeu uma pedra de mais de 2 toneladas, irmãos. E pela expressão, ele removeu essa pedra jogando-o para cima, não foi rolando ela para baixo, jogando para cima. Um anjo do Senhor empurrou uma pedra de mais de 2 toneladas para cima. Um anjo do Senhor, imagina os milhares e milhares e milhares. Coloca a mão no seu coração e fala assim, dá uma respirada profunda, fazendo: estou bem guardado. Irmãos, estou bem guardado. Às vezes a gente fica temendo demônios, é porque você não conhece os anjos de Deus. Você não conhece os anjos de Deus. Naquela manhã, um grupo seleto de pessoas se tornaram as primeiras propagadoras, anunciadoras daquilo que nós conhecemos como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boa notícia, as boas novas. Elas se tornaram as primeiras anunciadoras. E por que foram as mulheres? Eu coloquei uma pergunta aqui: por que as mulheres foram as primeiras a testemunharem esse fato extraordinário, espetacular? O fato mais espetacular de toda a existência da criação de Deus. Por que foram elas? Por que não foram os 12? Por que não foram os discípulos? Por que foram aquelas mulheres? Alguns segredos estão contidos no Evangelho de Lucas. Você pode abrir aí. Hoje nós não temos a projeção, vai passar alguns versículos aqui, mas é bom que você acompanhe pela sua Bíblia, né? Todo mundo mal acostumado, a Bíblia projetada lá no Data Show, tem gente que não está trazendo a Bíblia mais, né? Inclusive o pastor Carlinhos traz a Bíblia no celular, que eu só consigo enxergar aqui, mas pelo menos o celular me salva. Então traga a sua Bíblia, olha a importância de trazer a Bíblia, está vendo? Uma hora a bateria acaba, o Data Show não funciona para projetar, e aí você está na mão. Lucas, capítulo 23, no final desse capítulo, nós vamos observar ali
a partir do verso 48, se não estou enganado, 47, 48, um negócio assim. Nós vamos passar aqui os slides, nós vamos ver. Nós vamos ver alguns detalhes ali, na verdade 5 detalhes, 5 razões pelas quais Jesus selecionou essas mulheres como privilegiadas a serem as primeiras a propagar a boa notícia da sua ressurreição. Esses fatores são, primeiro deles, Lucas 23, verso 48. Quem não trouxe a Bíblia, te salvei, olha lá. Ó. Estou lendo a versão revista atualizada. Essa é a revista atualizada, as posteriores serão nova versão internacional. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, o tremor, o céu escureceu, Jesus expirou, o véu se rasgou, né, as tumbas se abriram, houve alguma coisa pavorosa naquele momento, quando Jesus falou: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aquelas multidões ficaram tão apavoradas que elas saíram correndo. Agora, os seguidores de Jesus, diz ali, ó, entretanto, todos os conhecidos de Jesus, e quem mais, irmãos, que estavam lá? Olha o detalhe, eu coloquei sublinhado, né? E as mulheres, quer dizer, podia ter colocado só todos os conhecidos, as mulheres também, mas não, especificou, e as mulheres, que o tinham seguido desde onde? Desde a Galiléia, lá no início do seu ministério, permaneceram contemplando de longe essas coisas. Está lá, eles não arredaram, sabia? A coisa estava pavorosa, tremor, o céu escureceu, ficou negro, o dia ficou escuro, ficou noite, todos saíram correndo, elas permaneceram ali. Primeiro fator, pelo qual elas se tornaram as propagadoras do Evangelho: fidelidade e perseverança. Se há algo que o Senhor procura na minha vida, na sua vida, são essas virtudes: fidelidade e perseverança. Constância. Constância. O Senhor não quer coisas extraordinárias de nós, porque às vezes nós fazemos coisas fabulosas para Deus um dia, depois o esquecemos dele. Não. Mais importante do que fazer coisas extraordinárias para Deus é estar com Ele todos os dias. Todos os dias. E Ele levanta os olhos e fala assim: cadê o fulano? Você levanta a mão e fala: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso faz toda a diferença. Fidelidade. Fidelidade para com Deus. Não deixar o Senhor. Estar com Ele, como diz o texto, desde o início até o fim. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Segui-lo de forma constante. Eu coloquei aqui, olha, só conta com detalhes a história quem participa dessa história até o fim. Só é uma pessoa confiável para contar a história quem participa dessa história até o fim. Você não pode deixar, você não pode se esquivar daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus vai dizer no sermão profético, o sermão escatológico, Ele vai dizer assim, ó: aquele porém que perseverar, quando? Até o fim, esse será. Quantos estarão lá? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Ô, bom, graças a Deus, muitas mãos levantadas. Quem não levantou a mão, que o Senhor te leve ao arrependimento. Você se converta hoje, entregue sua vida para Jesus. Detalhe então, por que elas foram propagadoras? Estavam fiéis. Cadê os discípulos aqui? Onde estavam os discípulos? Perna para que te quero. Mas as mulheres estavam lá, né? Essas mulheres foram machos. Perdão. Não, elas foram mulheres mesmo, de fibra, de garra, corajosas. Estavam lá, não arredaram o pé. Segundo detalhe, veja aí no texto, verso 55 agora, do mesmo capítulo. As mulheres
que haviam, estou lendo a versão, nova versão internacional, que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, de novo reforçando. O que agora elas fazem? Seguiram José, está lá de olho em Jesus. Chega alguém, José de Arimateia, aliás ele está junto com Nicodemos, o texto não fala, mas está lá o Nicodemos também ajudando. E o José de Arimateia tinha ido até Pilatos, falou assim: ó, meu Senhor já morreu, eu preciso do corpo dele para prepará-lo, sepultá-lo, porque está chegando o sábado. Eu gostaria de fazer um sepultamento digno daquele que é o meu Senhor, daquele que eu criei como meu Messias. Irmãos, o nível de acesso de José era tão forte que ele chegou no governador, no Pilatos, para exigir. Quantos creem que Deus vai te colocar como cabeça nesses dias? Você chegar lá no Supremo Tribunal de Justiça, com autoridade, não é quebrando as coisas não. Com autoridade, Deus, falando, declarando, exigindo seus direitos. Você crê nisso, irmãos? Eu creio que Deus vai levantar os cabeças dessa nação aqui, ó, cheios do Espírito Santo. E José foi lá e falou: cadê o corpo do meu Senhor? O Pilatos, está certo que ele morreu? O soldado falou: olha, está conferido, ele morreu mesmo, pode ir lá buscar. José chega, quem está lá? As mulheres, de olho. Aí o José tira, elas falam: vamos seguir esse homem. O que ele está fazendo com o nosso Senhor? Para onde que ele está levando? E elas observaram detalhe a detalhe o que ele estava fazendo. Diz que o túmulo era perto ali, né, de onde ele foi sepultado, e era um jardim, possivelmente nesse lugar. Você foi também, Sandra, no jardim do Getsemane? Nós tivemos, eu e a Sandra, não sei se Zezinho e Liane também foram lá. Teve mais alguém que teve oportunidade lá no jardim, não era no jardim do Getsemane, no jardim do túmulo. Alguém teve a oportunidade de estar lá? O Elton também. Então, era próximo do lugar onde chamava o Monte da Caveira. E as mulheres ali falavam: o que esse homem está fazendo, o José de Arimateia? Onde que ele está? Foram atrás. Está igual Eliseu com Elias: não te largo, não te solto. Cadê? Onde estão colocando meu Senhor? Né? Aquelas galinhas chocas. Tá pegando, onde está levando meu pintinho, né? Então está ali, olha, cadê? Onde que está levando Jesus, meu Senhor? E o José foi, preparou aquele túmulo ali, né? Preparou Jesus, tal, como pôde, porque o feriado estava se aproximando. Alguns entendem que era o sábado mesmo, outros entendem que era um outro dia, mas era considerado sábado porque toda Páscoa começava num feriado, que era o sábado, descanso. Independe disso, mas estava chegando o feriado, o sábado. E aí então, ele colocou ali, fechou aquele lugar, uma pedra enorme, fechou aquele lugar. E aí então, as mulheres, diz o texto ali, olha só, e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado nele. Segundo detalhe, conhecimento e informação. Nós não podemos dar informações erradas. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Nós não somos propagadores de fake news, irmão. O Evangelho de Jesus não é uma fake news. Amém? Nós somos propagadores de notícias verdadeiras. Para que isso aconteça, nós precisamos estar municiados de quê? De informação e de conhecimento. A paixão que nós precisamos ter pela palavra de Deus, de entender como que aconteceu essa história, de não compartilhar só o que o pastor Carlinho falou e eu ouvi falar, mas de compartilhar coisas que Deus está falando com você na palavra dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante, são experiências pessoais. Quando eu peço para você levantar a mão, irmãos, é porque eu me sinto assim, atendido. Ah, tem gente que está prestando atenção, tá certo? Ah, pastor Carlinhos fica mandando eu levantar a mão toda hora. Não, é porque você me traz segurança, tá? Um dia você vai pegar esse púlpito aqui, esse microfone, vai pregar nesse púlpito aqui, eu profetizo isso na sua vida. Aí você vai ver o tanto que é importante você ter esse feedback das pessoas. Um amém, né? Amém? Ó, isso é importante. Só conta a história com critério
Quem busca o quê, irmãos? Conhecimento e informação. Essas mulheres sabiam de detalhes. Perguntasse para aquelas mulheres onde está Jesus, elas sabiam dar o endereço, o número, o telefone, celular, desculpa. Sabiam tudo, porque elas estavam municiadas de conhecimento e de informação. Elas tinham um plano, elas tinham um projeto, elas estudaram para isso. Elas queriam preparar o corpo de Jesus depois do feriado. Elas queriam fazer toda a cerimônia judaica de preparação do corpo, lavá-lo, né? Deixá-lo limpinho, colocá-lo ali em aventais dignos, perfumá-lo com mirra, com ervas. Então elas tinham um plano. Para a execução desse plano, elas se prepararam. Deus está colocando planos e projetos no seu coração, amém? Pastor Elton disse esses dias assim, o que é o sucesso? Sucesso é quando a preparação, ela encontra a oportunidade. Então, se uma oportunidade se abre, mas você não está preparado, você está entendendo o que eu estou falando? Uma oportunidade se abriu, uma porta se abriu, mas eu não me preparei. Como é importante nós adquirirmos conhecimento e informação. Poxa, nós vivemos uma era de tanta informação, mas a maioria, irmãos, vou arriscar aqui, talvez 90% é puro lixo. É puro lixo. Olha, graças a Deus pelas mídias sociais. Quero parabenizar também o pessoal da mídia social, né, que fez a divulgação do espetáculo, graças a Deus, porque é uma ferramenta extraordinária, quando bem utilizada. Extraordinária. Eu quase não entro no Instagram. Por quê, pastor Carinho? Porque eu gosto daqueles vídeos lá, irmãos. De vez em quando o Elton me mostra uns engraçados, eu morro de rir daqueles negócios. Eu gosto, e porque eu gosto, eu me abstenho, porque eu sei que eu vou perder tempo ali. Eu nem entro, porque eu confesso, eu gosto, né? Tem gente espiritual demais, fala assim, não, eu não gosto, não, mas eu gosto. Eu confesso que sou um adicto, das mídias sociais, por isso eu praticamente nem mexo, nem chego perto, né? Mas é muito importante, por exemplo, as informações do espetáculo estão lá, vai ter foto. Teve a apresentação do Colégio Foco. Quantos viram a apresentação do Colégio Foco? Vai lá, veja os vídeos, veja as fotos. O coraçãozinho no Instagram, não é? Isso é importante para a divulgação. Coloca lá o coraçãozinho, tem um aviãozinho, né? Aquele aviãozinho é daqueles que a gente fazia para jogar. Tem um aviãozinho, compartilha com as pessoas. É muito importante quando a gente usa as mídias sociais para as coisas boas. Mas infelizmente, talvez 90% ou mais de 90% não presta para nada. Mas as informações estão aí, e eu posso garimpa, procura. Existem cursos na internet extraordinários, excelentes, para você se capacitar. Existem coisas maravilhosas que Deus está colocando na sua mão para você estar preparado quando a oportunidade surgir. Quantos estão comigo? Deixa eu ver. Oba, as mãos levantaram agora. Então, essas mulheres já se prepararam. Conhecimento e informação. Primeiro, conhecimento e informação. Pesquisa. Terceiro fator. Agora sim, nós estamos informados, agora nós vamos nos preparar para fazer a execução daquilo que nós queremos fazer. O que elas fizeram? Em seguida, foram para a casa, já estão com a informação. O que elas fizeram? Prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Então presta atenção, já sabemos, já temos as informações, vamos colocar em execução o nosso projeto, vamos nos preparar, para que quando tiver oportunidade, nós possamos colocar em prática o nosso projeto. E aí eu coloquei aqui, olha, isso fala de uma vida de santidade e de vigilância. Estar preparado. Eu não sou dispensacionalista, mas admiro os dispensacionalistas pelo fato assim, sempre eles falam assim, Jesus pode voltar agora, esteja preparado. Isso é tremendo.
Pode voltar agora. No meu coração, eu tenho o mesmo sentimento. Não com relação a Jesus voltar agora, hoje, nesse momento. Mas de eu partir para Ele. Aí. Alguma coisa acontecer e eu dar tchau para vocês aqui. Ó. A pergunta é, eu estou preparado? Eu estou preparado. Eclesiastes vai dizer assim, ó. Estejam em todo o tempo. Quanto tempo, irmãos? Em todo o tempo. Vestes brancas sobre ti e nunca falte sobre a sua cabeça o quê? O óleo da unção. Nunca falte sobre a sua vida óleo e vestes brancas. Unção e santidade. Faz assim, ó, unção, santidade. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Elas viram onde que Jesus foi colocado, vamos nos preparar. Irmãos, se tem uma coisa, olha só, eu coloquei assim, ó, o desejo deve ser não só contar a história, mas se encontrar com Ele, o quê? Quantos creem que isso vai acontecer? Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E para nos encontrarmos com Ele, o que nós precisamos estar? Preparados. Ele falou para nós fazermos o quê? Vigiar aí, para que aquele dia não vos surpreenda. Para que aquele dia não vos surpreenda. Porque ele virá como ladrão. Ladrão pega desprevenido quem está o quê? Desatento, despreparado. Ah, mas quem está preparado, ladrão nem mexe, não entra. A volta do Senhor Jesus não será espanto para aquele que está preparado. Ele sabe ali, olha, ele está chegando, está chegando, está chegando. Ele sabe, ele está preparado. Ele está atento, ele está de olhos abertos. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele está de olhos abertos. Ele não está vacilante, ele não está dormindo. Lembra das virgens? Se não fosse o arauto, graças a Deus, eu fico pensando, quem é esse arauto? Eu quero ser um desses arautos. Porque as virgens, quantas dormiram? 5 ou 10? 10 dormiram. A gente pensa assim, só 5 dormiram. Não, as 10 dormiram. Mas teve um arauto, amém? Teve um arauto que gritou o quê? Levante-se, prepare, o noivo vem. Diz o texto que era meia-noite quando ele gritou, o noivo vem. Quantos creem que o noivo vem? E você vai ser um arauto de Deus. Por que, pastor Caio, que eu vou ser um arauto de Deus? Porque eu estou em santidade e vigilância. Terceiro fator. Quarto fator, diz o texto assim, ó. Capítulo 23, verso 56 também, só que na parte B. E no sábado, descansaram no sábado, em obediência ao... Então presta atenção. Estão preparados? Estão preparados. Sábado chegou, o que eu vou fazer? Descanso. Imagina se elas não obedecem o mandamento do descanso do sábado. Aquele era um feriado para elas estarem em família, para celebrarem a Páscoa, fazer como no espetáculo, hoje à noite, se você não veio ontem, venha hoje à noite, você vai ver como é que vai ser, né, os 4 cálices aqui sendo representados. Então era para elas estarem com a família. O sábado era de descanso, era mandamento de Deus. Imagina se elas falam assim, não gente, mas é Jesus, uai. Vamos lá hoje mesmo. Elas iam encontrar Jesus vivo ou morto? Morto, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Iam encontrar Jesus como? Morto. Quando nós não obedecemos, Jesus morre em nossas vidas. Se é que Jesus pode morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele morre. Essa presença, essa unção. O que mata Jesus dentro de nós, pastor Carlinhos? Desobediência. Não descansarmos em Deus. Não confiarmos no Senhor. Se o dia anterior elas se prepararam, fala de vencer a procrastinação. No dia posterior, fala de não entrar na precipitação. Existem 2 inimigos. A procrastinação, mas também existe a precipitação. Colocar o carro na frente dos bois. Imagina se elas vão lá no sábado. O que elas iam encontrar?
o sepulcro fechado, sim ou não? Jesus estava lá ainda, estava morto, tristeza. Tudo resultado de quê? De não ter obedecido e descansado no Senhor. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Agora é a última, não é? Contaram aí, já deu 4? Sim ou não? Ninguém está notando, né? 3 ou 4? 4. Essa é a quarta, ó. Essa é a quarta, né? Então vamos lá. Então, só comentando um pouquinho mais aqui, né? Colhe o fruto com sucesso. Quem sabe não só plantar, mas o que, gente? Esperar o tempo dar. E tem gente que come cru, porque é apressado. Às vezes nem se alimenta, né? Porque não sabe descansar, não sabe esperar. Coloca a mão no seu coração, fala para ele assim: aquieta-te, só o Senhor é Deus. Deus fala comigo e com você assim, ó, silêncio, calai-vos, porque eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Último, diz o texto assim, olha, que elas acordaram cedo, bem cedinho, de madrugada, mas, capítulo 24 agora, verso 1, mas, no primeiro dia da semana, hoje, que para nós cristãos é feriado, domingo significa dia do Senhor, para nós é feriado, hoje, no primeiro dia da semana, quando? Alta madrugada, aí sim, elas vão ao sepulcro. Passou o sábado, elas falaram, passou o sábado, e agora? Agora nós podemos ir. Que hora que nós vamos? Cedinho. Irmão, cedinho o quê? Elas perguntaram uma para a outra, umas 4 horas por aí. Madrugar, mais ou menos no horário que o Zezinho acorda para fazer um café. Zezinho acorda, o que você faz, Zezinho? Como é que é a rotina? Vai lá, passa um cafezinho, vai lá no restaurante. O homem sai da casa dele, vai lá no restaurante, ele nem vê. Passa um cafezinho, tal, e vai ver os noticiários dele. Então, alta madrugada, viu, Gladson? 4 da matina, pular da cama, bora lá. Nós temos que fazer, não vamos nos procrastinar. Olha só, alta madrugada, enfrentaram e venceram o que, gente? O medo, sim ou não? Era tempo de perseguição ou não era? Sim. Enfrentaram o medo, enfrentaram a preguiça, o inimigo terrível, essa tal dessa preguiça. Enfrentaram o medo, enfrentaram a preguiça, enfrentaram a procrastinação, porque se elas deixam passar, elas iam perder o evento. E elas foram, e o texto vai dizer para nós agora o que acontece. Nós vamos pular de Lucas para Mateus, vai lá para Mateus comigo, capítulo 28, verso 5 em diante, eu coloquei aqui para nós. Pessoal do louvor, pode subir por favor. Quando elas chegaram lá, elas ficaram perguntando, né? Em outros evangelhos fala assim, elas ficaram perguntando assim, ó, gente, mas nós não pensamos numa coisa, nós estamos aqui só as mulheres, quem que vai remover aquela pedra? Como é que nós vamos fazer? Aí umas falavam para as outras assim, vamos lá, depois a gente pensa como é que a gente resolve isso. Irmãos, e quando elas chegaram lá, como é que estava o sepulcro? O sepulcro estava aberto, elas já levaram aquele susto, falaram, gente, o que está acontecendo? Quando elas chegaram lá perto do sepulcro, quem que aparece? Um anjo. Olha o que o anjo fala para elas. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão aqui procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Por quê, gente? Isso. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Uou! Glória a Deus, glória a Deus. Imagina a cara daquelas mulheres, irmão.
as lágrimas assim, ó, né? Porque elas estavam chorando. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele ressuscitou. Agora, olha só a missão: vão depressa e digam aos discípulos dele. Elas se tornaram agora propagadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, né? Pavor, irmãos. Esse dia eu estava falando assim, imagina um anjo chamando, né, de madrugada. Aí você sai correndo pela janela. Diz o texto que elas saíram amedrontadas, elas estavam apavoradas, irmão, apavoradas. Amedrontadas, mas também cheias de quê? De alegria, nossa. Ele ressuscitou e foram correndo anunciar aos discípulos. No interim, no caminho, o que acontece? De repente, Jesus as encontrou. Quando você vai ao encontro dele, ele te encontra primeiro. Deixa Deus falar isso com você. Vá sempre ao encontro dele, quando você menos esperar. Ele vai te encontrar. Chegai-vos a Deus. E elas foram ao encontro no túmulo, mas encontraram Jesus no caminho. Escuta, não é no túmulo que você deve buscá-la, é no caminho. É no caminho. E aí Jesus disse para elas, né, de repente, Jesus as encontrou e disse: salve, a saudação, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés, o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Jesus tirou só o medo, a alegria ficou. Quantos querem que Jesus tire só o medo? Só o medo. A alegria vai ficar. Pode aplaudir em nome de Jesus. Tira só o medo. Aleluia. Agora vão lá, digam para os meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Hoje eu e você somos propagadores dessa boa notícia. Nós temos que avisar para as pessoas. Jesus está marcando um encontro com você. Jesus quer se encontrar com você. Nós precisamos anunciar para todas as pessoas. Quem crer, for batizado, será? Quem não crer, ficará de fora. Mas Deus está te levantando aqui, como propagador desse evangelho. Você recebe? Então fica de pé, onde você está. Em nome de Jesus, fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor naquela noite que Jesus foi traído. Tenha um papel, por favor. Ele na mesa, ele tomou um pão, pão da redenção. Ele tomou aquele pão, ergueu, né? Esse pão que é bonito, da época era feinho, irmão. Tomou aquele pão, ergueu, partiu aquele pão, deu graças, entregou aos discípulos e disse: tomai, comei todos vós, porque este agora é o meu corpo. Quanto mais Jesus é partido, mais ele se multiplica. Ele está sendo partido por amor a vocês. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Depois de terem comido, ergueu o cálice da redenção. E esse cálice da redenção foi erguido, ele deu graças, entregou para os discípulos, falou assim: ó, agora este aqui é o meu sangue, que será derramado em favor de vocês, para perdão dos vossos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Obrigado, Jesus. Domingo de Páscoa, que ceia maravilhosa, que coisa extraordinária. Que o Senhor nos abençoe, que ao tomar essa ceia, o Senhor renove em nós toda a alegria da salvação e retira das nossas vidas o medo, a vergonha, a preguiça, a procrastinação, a precipitação, a desobediência, a infidelidade,
o pecado, expulsa de nós, e possamos celebrar essa ceia com o Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com a canção, enquanto os diáconos vão distribuindo a ceia, e você pode tomar a ceia com o seu irmão, e declarar para ele: olha, você é um propagador da boa notícia. Vamos adorar o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Adorado, adorado, adorado. Oh, tudo está pronto. Está tudo pronto. Olha aí, olha que benção. Mesa, pão e vinho. E as lâmpadas? Lâmpadas acesas. Oh, por quê? Ele vem. Está chegando. Ele vem. Vai ao encontro dele para você ver. Já é quase hora. Ainda estou queimando. O que você está queimando aí, irmão? Óleo protegido. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Deixa essa unção de Deus tomar conta do teu coração nessa noite. E eu não vejo a hora de te encontrar. Unção da alegria, da alegria, da alegria. E eu não vejo a hora de te abraçar. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu não vejo a hora de alguém gritar. O que vai acontecer? O noivo vem. Vejo a hora de te encontrar. Vem, 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 vem. E eu não vejo a hora de te abraçar. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. E eu não vejo a hora de alguém gritar. O quê? O noivo vem. Oh, profetiza. Olha, mas quem profetiza, profetiza. Saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá. Quem é? É o meu amado. Cavalo branco. Olha, mas quem Verbo vem de lá. Deus. Saltando pelos Rei dos reis. montes. Oh, Senhor dos senhores. mas quem vem lá. O nome dele é Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus, o cavaleiro do cavalo branco, o príncipe da paz, é Ele mesmo. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos profetiza, montes. profetiza. Olha, mas quem vem lá é o meu amado, na alegria ou na tristeza. Fidelidade, fidelidade, na saúde ou na doença. fidelidade, fidelidade. No dia bom ou dia mau, independente do final. O que vai acontecer? Contigo estarei. Não te deixarei. Profetiza. Na alegria ou na tristeza. Jamais. Contigo estarei. Na saúde ou na doença. Jamais te deixarei. Não te deixarei. No dia bom ou dia mau, Independente do final, contigo estarei, não te deixarei. O Senhor está voltando, meu amado. Vai ao encontro dele para você ver. Vai ao encontro dele para você ver o que vai acontecer. Eu te amo e vou gritar pro mundo. Você é propagador. Te amo, te amo, te amo. Grita, 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 grita. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro.
Você é arauto! Você é arauto! Você é arauto! Oh! E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Fala aí! Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu não vejo a hora de te encontrar. Fala pra Jesus de todo o coração, diga pra Ele. E eu não vejo a hora de te abraçar. Vamos abraçar Ele, irmãos. E eu não vejo a hora de alguém gritar. Fala aí, arauto, fala aí. O noivo Fala aí, arauto. Fala aí. Uou, não vejo a hora. O noivo vem. Fala aí, profeta. Fala aí, profeta. Fala aí, anunciador de boas notícias. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Xerebecantarabacaparabalabacaparabaxaia. O diabo está perdido. O inferno está perdido. A morte está perdida. O noivo vem. O noivo vem. Adore a Ele nessa manhã. Adore a Ele. Santo. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo na presença do Senhor. O Senhor abençoe. O Senhor abençoe cada família que está nesse lugar. Em nome de Jesus. Queridos, você pode tomar a ceia. Ore aí com a sua família. E quando você voltar para casa, que o Senhor esteja te guardando, te protegendo. E nós estamos te esperando hoje às 18 horas. Quem puder trazer um alimento não perecível, será muito bem-vindo para nós colocarmos na cesta.